VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento: Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar Serviços Funerários. Bom, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores e hoje aconteceu aqui a oitiva lá do vereador Marineu, do processo lá em que ele é acusado, né, por supostamente ter recebido horas extras e aí indevidamente, e a gente vai falar com ele aí. Marineu, fala pra gente aí de toda essa situação. Como você falou lá dentro, você nunca pediu nada para receber nem essas horas extras e nem os dias aí que você estava fora, não é verdade? Boa noite, Zé Adão, boa noite aos munícipes, né, araputienses, que acompanha a VP News e Brasil e mundo afora. José Adão, eu sempre falei, desde quando eu me coloquei ser candidato a vereador lá em 2008, a primeira vez, e não obtive o êxito de ser eleito, sempre me coloquei nas mãos de Deus e pedi para Deus, se for para mim entrar para ser mais um, Deus que prive disso, e Ele fez isso em 2008. 2012, com a graça de Deus e os companheiros e o trabalho, fui eleito a vereador, 2016 fui reeleito a vereador, e 2011 eu entrei como motorista concursado da prefeitura. Quero deixar bem claro que não devo favor para ninguém, que eu fiz um concurso, onde tinha 7 vagas, eu passei em 5º e fui chamado um ano e alguns meses depois do prazo do concurso. Para dizer que eu fiquei devendo favor para alguém, eu entrei pela janela, entrei pela porta da frente, de cabeça erguida, fiz concurso para motorista, da qual profissão que Deus me deu como dom, e amo ser motorista. Inclusive hoje, né, dia 11 de março de 2019, levantei às 3h13 da manhã, viajei a Castro, Ponta Grossa, levando os pacientes, voltei, estou aqui, cheguei às 15h10, bati o cartão, estou aqui, né, na Câmara, como eu tenho feito todos os dias. Trabalho de manhã, à tarde estou na Câmara. E quando preciso estar de manhã, fico de manhã, e se tem viagem à tarde, como buscar paciente de alta em Campo Largo, sempre estou à disposição, como sempre tive. Desde o dia que eu assumi o cargo de motorista, assinei um termo de posse e me coloquei à disposição, o qual fui designado a ser motorista da área da saúde, né, trabalhando com ônibus de madrugada, carro pequeno no outro dia, sábado, domingo, feriado, sempre que o município precisou, eu estava à disposição. O que eu quero deixar bem claro, que eu nunca pedi para abonar uma falta minha, para pagar uma hora extra a mais da que eu fiz, mas sempre fiz mais do que 120 horas e recebi só as 60. O que me deixa indignado, que o trabalhador, né, tem sindicato que defende o trabalhador, mas defende só por interesse sindicalista. Porque no caso, eu vou falar não em meu nome como motorista, mas de todos os motoristas da prefeitura, que por muitos e muitos meses, anos, fizeram-se mais de 60 horas, mas devido a um termo da lei trabalhista, que o servidor só pode fazer 2 horas extra por dia, aí adotou-se o sistema de pagar 60 horas. O que os prefeitos fizeram, prefeitos passados? Pagavam as 60 horas a 100%. Um sistema de compensação às horas a mais que os servidores faziam das 60. E eu, como eu falei, entrei de motorista em 2011, 2012 saí candidato, já era pela segunda vez, fui eleito, assumi em janeiro de 2013, e desde que eu assumi, nunca corri do serviço, e não sou de correr. Que eu falei agora há pouco, levanto 3 horas da manhã, viajo tranquilo, descansado, sempre estou à disposição do município. Viajei para Brasília junto com o prefeito Braz, viajei com a Nerilda agora ano passado, com a prefeita Nerilda, com a comitiva, fomos atrás de empresas, né, em Arapongas, em Santa Catarina, na Cidade de Maravilha, e meu entender, eu, sendo servidor público concursado, lá na lei orgânica, permite eu ser candidato. Se a lei orgânica permite eu ser candidato, dias ou outros, não sempre, não é toda costumeira, mas vez ou outra, temos que viajar, sim, em interesse do município, para buscar recursos, em Brasília, em Curitiba, ir atrás de empresas, sim, em apoio ao prefeito,
porque o prefeito, quando vai sozinho, chega no deputado ou chega no ministério, o prefeito está sozinho, a Câmara é oposição ao prefeito. É difícil de conseguir verba para o município. Isso nós ouvimos lá em Brasília, pelas 2 vezes que eu estive lá em Curitiba. Nós, na cidade de Arapoti, nós temos 9 vereadores. As 2 vezes que eu fui, junto com o Brasil, nós fomos o prefeito e eu e mais 2 vereadores, fomos 3 vereadores. O município, que é bem menor do que Arapoti, o prefeito levou a Câmara de Vereador inteira, levou o secretário, levou o vice-prefeito, colocou uma van para levar. Isso eu acho um desperdício. Que o prefeito tem que ter apoio, tem. 2 ou 3 apoiam o prefeito, sim. O que o vereador ouvir em Brasília ou em Curitiba, nos ministérios, com os deputados, ele traz e passa para os outros, como que é o de costumeira, nós temos feito aqui nessa casa. E eu vou continuar. O meu jeito de ser, simples, mas honesto. A minha honestidade, eu não admito que venham querer denegrir a minha imagem, como tentaram fazer várias vezes, e estão tentando para me derrubar. Eu creio que isso é perseguição política. Como eu falei a respeito do Lerite lá dentro, vou falar novamente. Eu quero que o senhor Giovanni Aparecido Carneiro, que fez a denúncia nessa casa, que traga da onde ele conseguiu as cópias do Lerite. Porque no RH não tem documento solicitando e eu não passei o Lerite para ninguém. Isso sim se chama crime com o ser humano. Estão querendo me difamar, denegrir minha imagem, jogar no lixo. Quero deixar bem claro à população de Arapoti. Vocês tenham certeza. Em especial, os 538 eleitores de 2012 e os 486 eleitores de 2016 que votaram em mim, vocês tenham certeza que o voto de vocês está sendo preservado sim, porque aqui eu me garanto na minha honestidade. Pode procurar a minha vida, pode pegar meu Lerite, pegar minha folha de pagamento, está lá. Eu nunca pedi para pagar hora extra, nunca pedi para abonar as faltas que eu tive. Tanto é que tem falta lá, está descontado. Só para esclarecer mais um pouco, Zadão, já que você perguntou, e desse ano, agora em janeiro e fevereiro, nos 2 meses, eu sendo vereador e estando todas as tardes nessa casa, todas as tardes eu estou aqui. Não estou o dia que eu fui para Curitiba fazer um curso, aí não estava, mas eu vim. Mesmo eu sendo vereador presente nessa casa, em janeiro eu fiz 85 horas extras e recebi 54. Em fevereiro eu fiz 81 e uns quebradinhos, recebi 50 horas. Eu fiz mais e recebia menos. Esse é o sistema que nós temos na área na administrativa pública. Só mais uma pergunta. Vereador, você, quando você recebeu o seu pagamento com as horas extras, o que o senhor pensou em fazer quando o senhor viu que não havia sido descontado aqueles dias faltosos? Como eu falei, vou repetir, eu não pedi para pagar nem as horas extras, nem os dias que eu estive viajando como vereador. Mas eu entendo que mesmo eu estando como vereador, viajando, eu estava a serviço do município. E o que eu expliquei é a respeito de você fazer mais de 60 horas e recebia só 60. Caracterizava assim uma compensação desses dias, pelas horas a mais que eu tinha feito, como era de praxe, era o rito dos prefeitos anteriores. Isso já vem rolando, não é mandato de agora, é mandato de muito tempo atrás, que sempre se pagou esse limite de horas. Pagava-se hora cheia, fazendo as horas ou não. Isso é o sistema do RH que o nosso município tinha. Agora a última pergunta mesmo. Quando, por exemplo, se o senhor for no mercado, o senhor vai pagar uma conta de R$20, o senhor dá lá R$50 e a moça devolve 100 para o senhor embolsa 50? Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse privilégio de me devolver a mais, sempre a menos. E também tive uma vez que eu peguei o troco, enfiei no bolso e cheguei em casa, estava menos. Mas eu nem voltei no mercado porque eu teria a obrigação de conferir na frente do caixa. Como eu não conferi, fiquei sem nem reclamar de um caixa. Agora, receber a mais eu nunca recebi. Isso, não sei qual seria a minha atitude, né? Então tá aí, obrigado, vereador. À disposição, estamos aí. Só quero deixar um recado, né, para a população mais uma vez, que eu nunca corri e nunca vou correr. Estou à disposição da comissão, do Conselho de Ética. Também essa mesma denúncia está no Ministério Público, junto lá ao promotor, você vai ser encaminhado para o juiz, eu não sei como é que funciona o sistema, porque eu quero chegar, quanto antes, esclarecer que eu estou sofrendo uma perseguição política de um cidadão que foi cassado por crime de estelionato. Eu falo e repito, se você, para poder falar que você roubou,
eu tenho que ter um documento na minha mão. E o que eu estou falando, eu tenho um documento guardado em casa desde 2008. Vou deixar um recadinho para esse cidadão, ele sabe para quem que é. Agora vamos falar aqui com o Divair. O Divair, neste ano aí que mudou o Conselho de Ética, ele é o relator do Conselho de Ética. Divair, toda essa oitiva hoje, só estava o Marineu, ele respondeu as perguntas, muitas vezes foi questionado porque não era uma resposta convincente, ou diretamente com aquilo que tinha sido perguntado. O que você pode falar de toda essa situação hoje? Hoje, na verdade, não é nem o início do processo. Hoje a gente ouve o denunciado, né, que neste caso é o Marineu. Agora eu tenho 15 dias para fazer o relatório, baseado naquilo que ele nos disse. Eu vou fazer um relatório dizendo para o Conselho de Ética se eu entendo que deve começar o processo ou não. E aí o Conselho vai se posicionar. Então, hoje, na verdade, é só o início para que a gente possa se posicionar. A denúncia tem a visão de quem denunciou, e hoje a gente precisava ouvir a visão de quem foi denunciado. A partir de agora, aí a gente vai começar a fazer o juízo de valor do Conselho. A partir disso, aí sim, a gente vai dar continuidade ou não no processo, dependendo do que o Conselho de Ética definir lá na frente. Se for dar continuidade, qual o prazo para que se termine esse processo? A nossa resolução 57, que é o Código de Ética, ele não estabelece um prazo fechado. Ele tem alguns prazos, por exemplo, 15 dias para o relator apresentar, 10 dias para a defesa, enfim, tem alguns prazos que, se somados todos, daria algo em torno de 70 dias. Mas, por exemplo, não está explícito isso. Eu falo isso somando os prazos que... por exemplo, eu tenho 15 dias agora para apresentar o meu relatório. Apresentado o relatório, o Conselho decide. Se o Conselho, por exemplo, decide pela continuidade, o denunciado vai ter um prazo de, me parece, 10 dias para apresentar a defesa dele por escrito daí. Então, somando esses prazos, vai dar algo em torno de 70 dias. Mais alguma coisa que você queira falar aí para a população aí a respeito do Conselho de Ética? O Conselho de Ética, eu acho que o que nós temos que fazer é buscar a verdade, ou aquilo que é mais próximo disso. E, independente de quem está sendo denunciado, a posição do Conselho é que vai investigar, independente de quem seja, para que a gente chegue mais próximo daquilo que é a verdade. Agora vamos falar aqui com o Ricardo, né? O Ricardo Pedroso, a gente vai falar com ele. E ele é o presidente aí do Conselho de Ética, aí esse novo conselho que foi formado aí este ano. E, Ricardo, uma pergunta que ficou no ar. Por que o denunciante não foi chamado para essa oitiva? Eu sei que a oitiva era do acusado, mas ele não deveria estar aqui para também se inteirar do que foi das respostas? Boa noite, Zé Adão. Boa noite, ouvintes da VP News. Zé, é o seguinte, foi feita a documentação, tudo certinho. A procuradora da casa, juntamente com o servidor Adenilson, foram até a residência do Giovanni e não encontraram ele. Tanto é que no processo, se você pegar o processo ali, tem um documento explicando, a doutora assinou, o servidor Adenilson assinou também, já documentando para que não tivesse problema. O que esse documento contém, Zé? É informando sobre a oitiva de hoje, que ia acontecer, a oitiva, como você acompanhou, aconteceu, esse é o documento que está nos autos do processo. Foi feita a juntada, está tudo no processo. E agora, no transcorrer aí do processo, como que vai ser feito? Não foi encontrado dessa vez, e nas próximas vezes? Zé, hoje ele não foi encontrado, né, dessa oitiva, mas nem por isso essa casa, esse conselho, deixou às escuras. Foi feita uma publicação, uma matéria no Face da Câmara, no site, para que deixasse claro. Então, informado, foi informado. Então, já vou de antemão repassar as datas para você. O acontecido hoje, essa colheita da informação
do denunciado, o vereador Marineu. Agora o relator tem seus 15 dias para fazer um relatório prévio, que vai dar no dia 26. Então, 26, ele vai protocolar esse relatório prévio. No dia 28, aí sim vai ser a leitura do relatório. Então, no dia 26, que fique bem claro, o relator só vai protocolar. No dia 28, vai ser lido o relatório. Então, essas datas já estão pré-definidas. Então, já estou dando transparência aqui para você, e isso a população já pode ficar ciente, que essas datas já estão agendadas. Mais alguma coisa que você queira deixar aí, tanto para a população, aí que sempre está perguntando a respeito aí desses processos, quando que começa o processo do vereador afastado Wesley Carneiro Urich, quando que começa aí o processo do vereador Vitor Brondani, aí quando que vai começar? Que também são acusados. O Divair, o relator que já me antecedeu na reportagem que você vai estar fazendo com ele, fez aqui já a entrevista dele, ele já explicou que ele vai fechar o processo em 85 dias. Foi o que ele passou aqui. Então, o processo está seguindo uma ordem de entrada. Então, agora é o processo do vereador Marineu e já é o do Lelo Wesley, que é afastado, né? E na sequência do vereador Vitor. Então vai de um em um. Sim, sim. Mas eu queria deixar para a população aqui, Zé, a transparência dessa casa. Nós não se omitimos em momento nenhum, tanto quanto foi com o ex-prefeito Braz, quanto foi com o ex-vereador Giovanni. No meu documento também ficou à disposição, foi feito todo o trabalho, o conselho na época fez todo o seu trabalho, fez a votação, do Joel também, e assim está sendo do Marineu, vai ser o do Lelo, vai ser o do Vitor. Nós temos que chegar aqui e falar a verdade, ser o mais claro possível. A população precisa saber do que acontece com o vereador, afinal de contas, se nós estamos aqui, foi a população que nos elegeu para estar aqui. Então, temos que ser transparente, temos que fazer o trabalho não antecipando julgamento nenhum, porque ainda está em fase de colheita de provas, aí na realidade nem começou, foi só ouvido. A partir do relatório do vereador Divair, aí sim o conselho vai se reunir, se proceder ou não. Se proceder, aí vai ser juntado as provas, vai ter as oitivas das testemunhas e continuar o processo. Então, mas isso tudo numa transparência. Isso tudo eu até peço que você acompanhe, mesmo como você fez hoje, para que dê transparência a toda a população. Eu sei que a VP News é um canal que o pessoal sempre está atento, vendo e analisando o que é feito de matéria. Então, é bom que você esteja aqui para que transmita à população o que está sendo feito nessa casa.